Olá, sejam todos muito bem-vindos ao New Deal, programa da BMC News focado em novos mercados e investimentos alternativos. Ou novos investimentos em mercados alternativos. Eu gosto de fazer essas brincadeiras, esses jogos com palavras, mas a ideia aqui é justamente provocar. Você, investidor, assessor de investimentos, gestor de recursos, você que está passando pela nossa programação, aqui a gente vai falar sobre muita inovação, sobre ideias de investimentos e talvez essas ideias, essas provocações podem talvez te trazer uma rentabilidade a mais na carteira ou um novo negócio, quem sabe, para os empreendedores que estão nos assistindo. Seja bem-vindo à conversa, lembrando que o BMC New Deal é um programa semanal, então se você gostar da conversa a partir de agora, volte na próxima semana também. Hoje o assunto é investimento em royalties musicais, ativos bastante interessantes aqui, como vamos tratar ao longo da nossa conversa, com suas peculiaridades, com as suas características próprias e que talvez possam ter espaço na sua carteira de investimentos. Você quer saber se esse tipo de investimento em royalty musical é para o teu perfil, qual que é o tipo de risco envolvido nessa operação? Nós vamos tratar deste assunto a partir de agora no New Deal. E para conversar comigo, eu estou aqui com Daniel Mota e Ana Gabriela Matias. Daniel, ele é sócio fundador do Grupo Hearst, Ana Gabriela é COO da Move. Sejam bem-vindos ao nosso programa, a nossa tarde de conversa aqui com os investidores. Muito obrigado, Daniel, pela participação. Primeiro eu gostaria de agradecer, em nome da Hearst, da Move, o convite, pela participação nesse podcast. A gente está super feliz de estar participando e falando de investimentos em música, que é um assunto para a gente que deixa a gente muito feliz. É uma tese que particularmente é a minha favorita. O pessoal lá vai brigar comigo, mas a Ana sabe disso. Como eu sou consumidor de música, como eu sou apaixonado por música, e trazer isso para o mundo de investimento para mim é sensacional. Maravilha. Super obrigado. Eu comecei pelo Daniel porque é a cara nova aqui na programação. A Ana Gabriela já esteve conosco aqui em outras oportunidades, falando um pouco sobre as teses envolvendo cinema, que também são distribuídas pela Hearst, mas também sobre música lá no comecinho do programa. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Perfeitamente. Todo mundo é apaixonado por música, depende do tipo. Eu acho que todo mundo que está nos escutando tem o seu tema favorito para as músicas, tem seu artista predileto, tem o estilo musical que gosta mais de escutar, mas em suma todo mundo consome música. Eu não conheci ninguém ainda nessa minha curta trajetória de vida que fala, não, eu odeio música, não gosto de escutar músicas, aos meus finais de semana não escuto nada de música, eu prefiro outro tipo de entretenimento. Todo mundo acho que se complementa, a gente tem as predileções, eu gosto de ler livro, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de assistir filme, mas acho que o tema comum no consumo de artes é sempre a música, independente do estilo, né, Exato, Daniel? E o consumo de música não está só na rádio e no stream. Você vai numa missa, você está consumindo música. Você está assistindo um filme, você está consumindo música. Você está vendo uma novela, você está consumindo música. A música, no final, ela tá no dia a dia, ela está na rua. Você está andando na rua, entrando numa loja, você está consumindo música. Está escutando a trilha deste podcast? Com certeza tem a nossa trilha aqui, a trilha autoral, desenvolvida pela BMC News, mas no comecinho do podcast também tem a trilhazinha ali da nossa apresentação. Que legal, vocês podem usar nossas trilhas também. Olha só, então a gente já aproxima esse papo aqui. Então tem música em tudo que não tem canto, né, Ana Gabriela? Acho que a gente tem essa ideia que é uma das artes mais que permeia por mais campos aí que a gente pode imaginar. Tem em todos os lugares, você vai no consultório do dentista, a gente estava aqui embaixo, no próprio prédio, sempre vai ter música tocando, e essa música ela deve ser remunerada para os titulares, para aqueles que fizeram investimento, seja investimento criativo, o próprio autor, ou seja um investimento para fazer uma gravação, disponibilizar essa música para que todos possam ouvir. E nas operações de música, a gente que é apaixonado por esse mercado, a gente olha para todos os gêneros, para todos os lugares, a gente tira um retrato do que o brasileiro está escutando, do que o ECAD está pagando, para a gente selecionar os ativos que vão compor a carteira que a gente vai disponibilizar para o investidor investir. E aí, toda vez que escutarem as músicas, ou que usarem as músicas, ou que vocês usarem, qualquer pessoa ou empresa usar uma música, o investidor ser remunerado. Acho que eu já comecei a entrar aí um pouco no tema. Ah, mas é assim que a conversa ela vai desenvolvendo dessa forma. A gente vai
soltando aqui algumas ideias, vai desenvolvendo ao longo do caminho. Nós falamos agora sobre uma oportunidade, o que vocês estão desenvolvendo efetivamente lá na Move, de originação de operações com música. Acho que a gente consegue categorizar este investimento numa forma de investimento alternativo, né, Daniel? A gente consegue colocar dentro dessa caixinha. É que eu sei que investimentos alternativos são amplos demais, há muitas categorias, muitos tipos, mas aquilo que não é tradicional, não está no mercado financeiro tradicional, a gente consegue colocar nessa caixinha, talvez, e a música se encaixa nessa categoria, né? Exato. Eu acho que vale a pena, Gabriel, a gente contextualizar um pouco como é que está funcionando o mercado, o que a gente está olhando para o mercado de investimento em ativos alternativos. Quando a gente começou a estudar essa tese em 2017, a gente percebeu que 35% das grandes fortunas lá de fora, o mercado internacional, já estavam alocando recursos em ativos alternativos. Hoje a gente está chamando de Real World Assets, são os ativos do mundo real. E esse comportamento de lá para cá mudou muito. Tá? As gerações Y e Millennials, hoje 75% dessa geração ela já não está mais curtindo muito os investimentos tradicionais. Então elas já estão olhando os investimentos alternativos. Tanto que essa geração nova ela já aloca 3 vezes mais recursos em investimentos alternativos do que os investidores mais velhos. Então é uma mudança de comportamento substancial. Isso aí, alinhado a uma transferência de riqueza dos baby boomers para essa nova geração, que só nos Estados Unidos, para os próximos anos, a gente está falando de algo em torno de 84 tri de dólar. 84 trilhões de dólares que serão transferidos de uma geração para outra, para uma geração que hoje não só o velho risco, retorno e liquidez fazem parte da análise, mas palavras como sustentabilidade, inclusão, identidade, como eu me identifico com o ativo que eu vou investir, essa geração está começando a precificar isso. Tá? Então, a gente tem uma mudança de comportamento de investimentos e mudança de transferência de riqueza que o mercado está começando a olhar para isso, começando a se preparar. E com produtos que não existem. Hoje, a gente não existem produtos no mercado para estar atendendo essa nova demanda. Que é o que a gente está fazendo agora. É o nosso grande desafio na Rust, como grupo, como é que a gente se comunica com essa nova geração de investidores e como é que a gente cria novos produtos alinhado à comunicação, aos interesses e à geração de riqueza para essa nova leva de investidores que está chegando agora. E música, o que tem melhor do que música para estar comunicando com essa nova geração? Então, acho que para a gente faz total sentido a gente estar indo por esse caminho. E aí, por exemplo, você mencionava que talvez o investimento seja se enveredando mais aos investimentos alternativos. Não que no futuro nós só teremos investimentos alternativos, o mercado tradicional ainda é muito forte, mas há mais aportes, há mais busca por esse tipo de investimento. E poucos produtos ainda no mercado, ainda mais no mercado brasileiro, que é muito restritivo ainda em relação a isso. Por que vocês acham que existe esse ímpeto de essas gerações mais recentes, os millennials, a geração Z, de buscar por ativos alternativos? É justamente essa questão de identidade com o investimento que você mencionava, busca por sustentabilidade, inclusão. Então, a geração ela vê tudo isso talvez numa tese de investimentos alternativos de uma forma que ela não vê numa ação, num fundo de investimento. É uma geração que tem novos valores. Entendi. É uma geração que tem novos valores. A geração mais antiga, ela vê valor num balanço de um banco, num balanço de uma Petrobras. Essa nova geração, ela sabe ler um balanço da Petrobras também, mas ela está muito mais preocupada qual o impacto que a Petrobras vai ter na vida dela, por exemplo. O que traz valor para ela? E ela está olhando tudo que está acontecendo no mercado e está fazendo sentido para essa geração nova? Não faz sentido nem para a geração velha, nem imagina para a geração velha, imagina para nova. Então é uma geração muito mais questionadora, é uma geração que ela está olhando além do financeiro. Entendi. Então há essa característica, há o movimento já percebido, como você mencionava, essa transferência de recursos dos boomers para essas novas gerações e essa procura por ativos reais, ativos alternativos. A gente tem
essas duas nomenclaturas. Tem diferenças, mas ativos reais e ativos alternativos estão sendo bem procurados nesses últimos anos e estão crescendo cada vez mais conforme o tempo vai avançando. A Hurst, até me perdoe aqui se eu estiver enganado, mas é uma operação bastante recente, faz pouco tempo que existe no mercado, mas tempo suficiente, por exemplo, para as operações de ativos alternativos já terem maturado parcialmente. A gente está falando da primeira operação em 2018, a gente está falando do Family and Friends. Em 2019, fizemos o lançamento da plataforma. Fazer captação online. Então, 5 anos aí para uma empresa, para uma classe de ativo é muito jovem, é muito maturo ainda. Sim. A gente fala que 5 anos é a data terminal de qualquer empresa aqui no Brasil, porque quase ninguém chega aos 5 anos. Então, já 5 anos é velho para empresas brasileiras, mas para uma categoria de investimentos, para um mercado que já existe há muito, muito tempo, a gente está falando de diferenças aí fundamentais entre o mercado tradicional e o mercado de ativos alternativos, realmente criando essa sorte, essas alternativas ao mercado tradicional recentemente no Brasil. É um movimento bem recente e exalta essa necessidade de talvez dar mais atenção a isso, porque faltava no mercado brasileiro. Mas a gente não está... O que a gente está fazendo hoje de trazer isso como tese de investimento para o varejo, a gente vai falar de precatório de ativos judiciais. As grandes fortunas no Brasil já têm acesso a isso, os grandes fundos já têm acesso a isso há muito tempo. Você vai falar de royalties musicais, as grandes gravadoras, as majors, eles já monetizam em cima de recebíveis de royalties. O que a gente está fazendo tá bom, não é só você que vai ganhar dinheiro com isso, nossos investidores também. Perfeito. Vamos levar isso para o investidor pessoa física? Esse é o grande desafio. Como é que eu levo isso para o investidor pessoa física? Obra de arte. Já tem pessoas que investem em obra de arte, entram numa galeria e compram um quadro de R$500 mil. Agora, como é que você consegue com R$10 mil ser sócio de uma Tomiotaki, de um de Cavalcante, de um Palatinic? Ou como você com R$10 mil consegue ser sócio de um catálogo do Moacir Franco? Como vai ser o caso do nosso tema de hoje. Que vai ser o caso do nosso tema de hoje. Da discussão de royalties musicais. Exato. Efetivamente, vamos começar do começo, já que o investidor está talvez se interessando por essa conversa de ativos alternativos. A gente já falou algumas vezes sobre música nesse comecinho de programa. Ana, o que a gente consegue classificar como um royalty musical? Para quem está entendendo em casa, eu escuto a música, para mim eu dou play, eu pauso e aí eu já escutei aquela música, eu gosto do artista, eu gosto da sonoridade, eu gosto do estilo. O que tem por trás da arte? O que nós estamos falando quando nos referimos a um royalty musical, para quem está acompanhando agora a gente nesse começo de programa? Tem uma cadeia de contratos e direitos e pessoas trabalhando para que aquela música seja disponibilizada para qualquer ouvinte. Então, a gente está falando desde o cara que escreveu a música, que é o compositor, até o cara que fez, geralmente é o AIR, né, artístico e repertório, que viu aquela letra, falou, nossa, eu acho que combina para você cantar, indica para determinado artista, ou o próprio artista faz campings de composição, falando, não, eu vou lançar um novo projeto, então vamos trabalhar num novo álbum aqui junto com vários compositores, depois ele escolhe, e no meio disso tudo tem contratos de cessão, contratos de licenciamento, contratos de parceria, contratos de trabalho também, porque tem toda uma equipe que vai fazer a gravação e etc. Então, para uma música, contratos de distribuição para que as plataformas digitais recebam essa música e disponibilizem para o público ouvir, contratos com o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais de Execução Pública, para que quando toque na rádio, quando toque na TV ou em qualquer plataforma de streaming, qualquer usuário de música, esses titulares desses direitos sejam remunerados. Então a gente tem uma gama de pessoas trabalhando para que aquela música chegue no público final. E os royalties são exatamente os dinheiros que são gerados quando a pessoa ouve uma música. Então, por exemplo, eu ouço Spotify. Eu tô ouvindo uma música, ainda ontem chorei de saudade, que é uma música do Moacir Franco, pelo Spotify. Eu sou assinante premium, então uma parte do que eu pago todo mês para o Spotify vai para essa música, é considerada como royalties, vai para essa música, os agentes coletores, seja ECAD, seja quem
a editora dele vai recolher esses dinheiros e repassar para o investidor. Esse é o royalty. É todo o dinheiro gerado com aquela música. Então, por exemplo, voltando para o Moacir Franco, Ainda Ontem Chorei de Saudade mesmo, foi uma música que foi gravada inicialmente em 93, salvo engano, e ela teve diversas regravações. Teve Marília Mendonça com Maiara e Maraísa, teve Bruno e Marrone com Leonardo no projeto Cabaré. Então, como é uma música super clássica, lá atrás ela já rendeu vários royalties e é um catálogo que a gente chama aí de um catálogo eterno. A gente coloca nessas classical assets e todas essas regravações que tiveram e provavelmente terão mais, dão uma bombada no catálogo, as pessoas ouvem mais novos artistas usando aquela música para fazer regravação, usando em show, faz impulsionamento em rádio, etc. E aí todo esse dinheiro são royalties que são arrecadados e distribuídos e vai para o bolso daquele titular, seja ele autor, intérprete, investidor agora nessa oportunidade. Entendi, mas assim, na minha cabeça, o royalty musical é pago àquele que detém os direitos da música, ou o cara que está escrevendo, ou o cara que está performando, o artista que fez a interpretação daquela música. Como é que o investidor ele entra neste meio de caminho? Alguém que está nos assistindo vai ter que escrever uma música, mandar para o artista? É uma dúvida besta, mas ela é sincera. Como é que o investidor ele entra nesta cadeia? Porque parece muito exclusiva e nichada para o mercado de produção musical. Se eu não sou produtor musical, se eu não tenho uma produtora, se eu não trabalho com a distribuição dessas músicas, eu teoricamente não teria acesso a este mercado. Como é que eu entro neste meio de caminho? Como é que vocês entraram neste meio de caminho para montar uma operação com música? Então, normalmente não tem mesmo. Normalmente esses catálogos, eles ficam restritos ou ao quem escreveu ou quem cantou, e eles podem abrir mão desse direito, vender para terceiros, então vendem ainda muito para gravadoras, para editoras, distribuidoras algumas vezes, só que a gente entrou nesse mercado também. Já tem algum histórico de operações onde artistas vendem os seus catálogos. Então, internacional, a gente tem o clássico, que é o Paul McCartney vendendo o catálogo de músicas dele, do John Lennon, para o Michael Jackson, que depois vendeu para a Sony, que era um catálogo tão grande que não conseguiu ser, não foi feito através de uma aquisição, teve que haver uma fusão. Nossa. E virou Sony ATV, porque, enfim, era gigantesco o catálogo. No Brasil, o primeiro histórico que a gente tem de venda de catálogos, sem ser para essas empresas de música, para essas grandes mídias ou pequenas empresas de músicas também, a gente tem o João Gilberto vendendo catálogo, o catálogo de algumas gravações deles, os principais CDs para o Banco Opportunity. Então, na época foi vendido por 10 milhões de reais. Esse é o primeiro caso que a gente tem, mas assim, para o investidor do varejo nunca teve. A gente já continua tendo no Brasil alguns fundos de investimento que também investem em catálogos, continua com as gravadoras, com as editoras. Agora, fazer disso um produto financeiro e disponibilizar para o investidor do varejo através de uma plataforma digital como a Hershey é algo muito inovador e foi muito desafiador no começo também. Então, a gente estruturar um produto que tenha toda a diligência jurídica necessária, um modelo financeiro que se provasse através de track record que fazia sentido, uma rentabilidade que fazia sentido para o investidor e mitigando todos os riscos, mitigando a maioria dos riscos que podem existir, e garantindo uma rentabilidade é algo inovador não só no Brasil, mas no mundo também. Tem outras operações, outras plataformas no mundo, mas dessa forma, securitizado e etc. Mas, Gabriel, quando a gente fala comprar os direitos autorais, comprar catálogo, perfeito, basicamente a gente está comprando o fluxo de caixa. Entendi. Então, compra o fluxo de caixa ou de forma definitiva, que aí pela lei de direitos autorais a gente tem esse direito de perceber esse fluxo de caixa até 70 anos depois que o último titular da obra falecer. Depois ela cai em domínio público, aí você não tem mais remuneração. Que é o que aconteceu com o Michael Jackson e os direitos do Paul McCartney e também do John Lennon. A gente fez a venda de forma definitiva. Ou seja, pertencia
ao Michael Jackson esses direitos das músicas. É o que Exato. aconteceu lá atrás, teoricamente. Ou a gente pode fazer um licenciamento por tempo determinado. 10, 15 anos, e depois desse período o ativo retorna Entendi. ao proprietário original. Perfeito. Então, o que a gente compra é basicamente o fluxo de caixa. Pelo tempo determinado, de forma intermediária e de forma definitiva. Exato. Até vencer estes 70 anos após a morte do artista. Um ponto legal do fluxo de caixa dessa operação de royalties é quando a Ana começou a explicar o que são os royalties, enfim, como é que tem essa geração, quem são as pessoas envolvidas, e eu acho que isso gera um pouco de confusão até na cabeça do nosso investidor, atrela isso muito ao digital. A gente fala muito do Spotify, porque eu acho que é mais fácil até de tangibilizar isso para essa É o seguinte, essa geração. Play, exato. A gente caiu o royalties. Nós tínhamos até uma camiseta com o slogan que era lucre a cada play. Cara, não é só isso. Se você vai para um Lollapalooza da vida e lá você tem 5, 6 palcos com centenas de artistas reproduzindo, esses artistas, quando estão lá, eles recebem não só o artista, como o titular da obra que está sendo reproduzida lá, eles recebem direitos autorais. Que, para o caso de festival, é uma fração, um percentual da receita. Percentual da receita de bilheteria do festival. Eu acho que, se não me engano, até de publicidade entra junto. Depende do festival. Vai depender do festival. Mas você tem uma parte da receita que vai para o titular. Então, através do ECAD. Então, não é só... A gente tem que... Parte de show também recolhe direitos autorais. Perfeito. Inclusive direitos autorais daquela música, daquele artista específico, que agora está sendo investido pelo investidor que está nos assistindo. Vamos imaginar que o investidor entrou nessa empreitada para a gente passar pelas etapas por aqui. E efetivamente, como é que é feita essa operação? São recebíveis destes royalties musicais que entram na operação de vocês dentro do portfólio? Como é que vocês estruturaram para efetivamente desenvolver esse produto financeiro que era pouco utilizado mundialmente? Tem alguns veículos espalhados pelo mundo, mas aqui no Brasil era muito difícil a gente ter esse tipo de operação, ainda mais para pessoa física. Como é que foi a montagem dessa operação para se tornar factível o investimento em royalty musical, Ana? Não, perfeito. Tem algumas empresas envolvidas. Então, tem a Move, que é onde eu trabalho, que é a originadora. Então, a gente faz todo o estudo do ativo, do catálogo, qual é o gênero desse catálogo, qual é a idade média, em qual rubrica do ECAD ele se destaca, se é show, se é música ao vivo, se é TV, rádio ou múltiplas rubricas. Quais são as principais músicas desse catálogo, aonde ele está no digital, aonde ele está na TV, enfim, a gente faz um panorama geral desse catálogo para projetar os recebíveis dos próximos anos, trazer valor presente e comprar esse catálogo. Em paralelo, a gente faz uma oferta pública via certificado de recebíveis securitizada. Então, a gente faz essa oferta. Os investidores vão entrando naquela operação. Então, pela Hearst, com aporte mínimo de R$10 mil, eles já podem participar dos lucros daquele catálogo durante um determinado período de tempo. E uma vez que eles entram no aplicativo ou falam com o assessor de investimentos, quero investir, quero participar desse CR, são certificados de recebíveis de royalties nesse caso, é super fácil, entram no aplicativo ou no site, tem toda a documentação lá, a lâmina de investimentos, onde tem todos os riscos, os mitigantes, o que é o catálogo, quem são os artistas que fazem parte daquele catálogo, intérpretes e etc. E durante um determinado período de tempo, eles ficam... Desculpa, voltando um pouquinho, eles têm acesso a toda essa documentação e eles já podem investir o valor que eles querem investir naquela operação. Mensalmente, durante um determinado período de tempo, nesse prazo 36 meses, o investidor, tudo o que for arrecadado com aquelas músicas que estão naquele catálogo, então toda vez que você ouvir, toda vez que eu ouvir, toda vez que o Daniel ouvir, toda vez que tocar na rádio, na TV, na academia, em qualquer lugar,
no Spotify. Esses dinheiros, esses royalties, eles são recolhidos, são distribuídos. A gente tem todo um trabalho de gestão desses royalties, então a gente realmente faz um monitoramento, vê onde tocou, onde não tocou, faz um trabalho ativo para colocar essas músicas em propagandas, em filmes, em qualquer possibilidade de uso para impulsionar esse catálogo, e mensalmente, quando a gente recebe, a gente faz toda a conciliação e etc, vê se está tudo certinho, e esse valor é integralmente distribuído para os investidores. Então, a cada mês, durante 36 meses nesse caso, o investidor tem uma renda passiva ali nessa operação, no caso, uma rentabilidade projetada de 21% ao ano. Então, uma rentabilidade bem atrativa para um catálogo que já se provou estável, teve várias regravações, e a gente comentou ainda ontem, Chorei de Saudade, que teve diversas regravações. Ele também é autor, por incrível que pareça, assim, eu acho muito incrível quando você vai mergulhando dentro dos catálogos, mas ele é compositor também de Tudo Vira Bosta, da Rita Lee, foi interpretada pela Rita Lee, pelo Roberto de Carvalho, que é uma música, que é uma artista eterna, e assim como todas as suas canções. E ela, inclusive, entrou numa novela chamada Senhora do Destino, que foi uma novela que teve bastante ibope na Globo, na época que ela passou, e que até hoje a gente vê memes da Nazaré Tedesco e etc. Então, toda vez que essa novela, toda vez que passam trechos dessa novela, por exemplo, no TikTok, no Instagram, o investidor é remunerado. E se essa novela, por exemplo, for a Globo decidir passar no Vale a Pena Ver de Novo, no Viva, entrar no Globoplay, o investidor também vai ser remunerado, porque todos esses usuários pagam royalties. Então, tem uma possibilidade de upside muito grande. Além disso, tem Marchinha de Carnaval, Me Dá um Dinheiro Aí, por exemplo, é dele. Então, todo carnaval toca essa música, a gente observou isso nos relatórios. Então, uma rentabilidade super atrativa, um prazo curto ali, relativamente, e é um catálogo que já se provou eterno, tem uma idade média muito alta, então dificilmente as pessoas vão parar de ouvir do nada essa música, a rádio vai continuar tocando e etc. Vai continuar tocando no... Mas é engraçado, esse catálogo, eu acho que ele é a ilustração do que a Rush acredita como tese de investimento em ativos alternativos. É engraçado as coincidências desse catálogo com a tese de investimento da Rust. Se você investisse na Rust, em todas as operações da Rust, uma fraçãozinha, em todas as operações, desde o início da operação até agora, entre royalties musicais, ativos judiciais, precatórios, superfederal, obra de arte, cripto, crédito, de lá para cá você teria uma taxa de retorno média de 21% ao ano. Tá? A gente está prezando pela a diversificação da tua carteira de investimento, traria essa tese esse retorno de 21% ao ano, entre ativos que superaram expectativas e ativos que ficaram um pouco abaixo da expectativa de retorno. Quando a gente olha o catálogo do Moacir Franco, que por coincidência também tem uma TIR média de 21% ao ano, ela é totalmente diversificada. Você tem desde marchinha de carnaval da década de 70, aí você aí me dá um dinheiro aí. Você tem na década de 80 sertanejos, hit sertanejo gravado por João Mineiro e Marciano. E Tudo Vira Bosta da Rita Lee. Então você tem marchinha de carnaval, sertanejo, rock and roll com a Rita Lee. Quer mais diversificação do que isso? Então, eu acho que, parando para pensar assim, esse catálogo é a cara da Rust. E é uma operação de renda fixa. Se você olhar a performance dele, do digital, dos últimos 10 anos, ele é estável. Então é um catálogo muito seguro e muito rico. Teoricamente, acho que vale a gente também ressaltar qual a importância da seleção desse tipo de ativos. A gente está falando sobre uma cesta de royalties musicais que vocês hoje estão ofertando, que é com a Moacir. Mas falando sobre outras cestas, como é que funciona a seleção do que vocês vão colocar para dentro ou não de uma operação de royalties musicais?
quem está disposto... não, é só quem está disposto a vender os royalties, então a gente vai comprar tudo que tiver disponível no mercado. Eu sei que não é assim. Como é que é feito dentro da Moove para selecionar os ativos que fazem sentido para uma tese de investimento para montagem de uma cesta, de uma carteira, Ana? A gente olha o mercado inteiro, assim, a gente tira um retrato do que o brasileiro está ouvindo, do que está sendo pago, porque às vezes o brasileiro está ouvindo, mas não está sendo pago. É verdade? Mas por que tem isso acontece, Ana? Acho que pode tirar essa dúvida, por favor. Tem alguns motivos, assim, porque o ECAD ele faz um trabalho muito ativo de cobrança desses direitos. O ECAD ele é um escritório que tem as suas polêmicas, mas é um escritório que, de fato, é um dos mais eficientes no mundo e é case para o mundo todo, para toda a sociedade. Para todas essas sociedades autorais que arrecadam e distribuem esses tipos de direito de execução pública. Não é um trabalho elementar, mas é um trabalho elogiado no mundo todo. Então, existe uma cobrança muito ativa do ECAD e de todos os titulares que têm direitos a receber, mas existem... produtos que estão começando, existem empresas que estão se desenvolvendo e estão começando a usar aquele catálogo de música, e existem os usuários que não sabem que precisam pagar por essa música. Então, passa muito por um educacional que também é feito aos poucos, e a tendência é que cada vez mais esses serviços comecem, uma vez desenvolvidos, comecem a pagar e comecem a realmente pagar o que vale aquela música. Entendi. Então, a gente observou muito isso com o streaming, a gente observou muito isso com novos aplicativos fitness que foram surgindo e usaram a música, e muitas vezes esses serviços eles não pagavam diretamente, mas eles impulsionavam o artista de uma forma que ele ia fazer show, e aí o contratante tinha que pagar para cá, pagava. Então esse dinheiro acaba voltando sempre. Entendi. E a tendência é que se pague cada vez mais, porque as assinaturas estão ficando mais caras, então o valor que as assinaturas dos serviços de streaming estão sofrendo um reajuste no preço, e esse preço reflete no que é pago de royalties, e esses royalties vão para o investidor. Então a gente olha bastante a gente olha para todos os gêneros, a gente olha para tudo que está tocando, e a gente olha também para os catálogos clássicos. Então, diversificação é sempre uma palavra muito presente na Hearst e na Moove também. Entendi. Então, é importante para a gente trazer uma carteira diversificada também para o investidor. Então, a gente olha tudo isso e vai diversificando de acordo com o gênero, de acordo com a idade média do catálogo, tem catálogos que são mais novos, mas que a rentabilidade projetada é muito maior, porque aquele catálogo está começando a bombar agora, então as pessoas estão começando a ouvir, aqueles direitos estão começando a ser registrados, então é um dinheiro que volta muito mais rápido também. Então, ir misturando todos esses cenários, para a gente é importante. A gente olha para tudo, a gente analisa todos esses gêneros, idade média, se tem música mais nova, música mais antiga, e a gente vai compondo a carteira dessa forma. E, Gabriel, não é uma coisa trivial. Nós temos um time de modelagem financeira e valuation para catálogo de música. Pessoas especialistas que passam o dia a dia delas pegar histórico, fazer análise de históricos e análise de projeções futuras de fluxo de caixa. Tem uma galera profissionalizada para fazer. Inclusive, a gente entra no detalhe de projetar fonograma, música. Dentro do relatório das informações que nós temos disponíveis, a gente projeta música, projeta lançamento, projeta possibilidades de sair a música sair numa próxima novela. Então, tudo isso é levado em consideração na precificação do catálogo. Perfeito. Não é como se a gente estivesse fazendo o valuation de uma empresa. Exato. É tão complexo quanto. Entendi, deve ser muito complexo, ainda mais porque a empresa ela vai lá e reporta todos os seus... Tudo que ela tem dentro do balanço operacional, você tem cada detalhe, você tem muita informação sobre os mercados anexos, então você tem
talvez a autarquia daquele segmento, publicando os dados gerais do setor, você tem projeções de outras casas. Aqui para música, você está um pouco distante também dessa... Então, mais ou menos. E você tem análise de risco, por exemplo. Quando a gente começa a olhar um catálogo para fazer aquisição e a gente olha que uma parte significativa desse catálogo vem do ECAD e da rubrica de shows. E a gente olha que o cara que está vendendo para a gente é o próprio intérprete, ele já tem 80 anos. E ele vai vender pra gente por 10 anos. Por 80 anos, 10 anos, tem 90, né? Vai continuar fazendo show? Vai continuar fazendo show. E se ele para de fazer show, perco 50% da receita. Então, tudo isso é levado em consideração na parte de risco. E a gente precifica. É óbvio que se a gente tiver que comprar um catálogo que for muito bom, a gente vai precificar esse risco. Entendi. E aí, mais ou menos por quê, Ana? Então, porque a gente já tem hoje em dia muita informação, então nos relatórios, nos demonstrativos de rendimento que a gente olha bem a fundo, a gente sabe exatamente quando aquela música foi tocada, a data, em qual território ela foi tocada, se quem estava ouvindo pela TV, estava ouvindo através de uma assinatura premium, estava ouvindo através de uma assinatura suportada por publicidade. Então, e a gente tem informações macro também, tem diversos relatórios da PwC, da Nielsen. Hoje em dia a gente tem muita informação, o que dá muita base para a nossa análise também. Antigamente era muito mais difícil porque você não tinha essa riqueza de detalhes e de informações, então era mais complexo. Hoje em dia a gente já tem muito dado para se basear na nossa análise. Claro que tem que saber interpretar esses dados, tem que saber a periodicidade desses pagamentos, tem toda uma questão, uma inteligência de mercado também que a gente foi desenvolvendo, que, enfim, a gente também tem um time que é da música e do mercado financeiro, é um mix bem legal, assim, mas tem bastante informação disponível hoje em dia. As premissas, a modelagem e a matemática é a mesma, mas as premissas são totalmente diferentes. Entendi. A gente vai para um rápido intervalo, tem que fazer uma pequena pausa aqui nessa nossa conversa, mas você que está nos acompanhando, fique por aí, daqui 3 minutinhos estaremos de volta com mais VMC New Deal, essa conversa bastante aprofundada sobre royalties musicais e investimentos em música. Estamos de volta ao New Deal, desta vez conversando sobre royalties musicais. Eu estou aqui com Ana Gabriela Matias e Daniel Mota, sejam bem-vindos novamente a essa nossa volta de intervalo. Já estávamos conversando aqui no intervalo comercial, enquanto o pessoal estava acompanhando aí nossos anúncios sobre música, afinal, um tema tão gostoso, a gente falou sobre preferências, o que escuta, o que não escuta. Tem alguns artistas, como eu mencionava, que tem em mim, assim, um título de renda fixa, porque é cravado, vou escutar todos os dias, todas as semanas, todos os meses, eu vou estar no top 1 ali de ouvintes do Spotify ou do Deezer, quando eles fazem aqueles rankings. Então, é gostoso falar sobre música, e é interessante a gente entender como é que funciona essa infraestrutura por trás de um investimento em royalties musicais. Ana, a gente falava no bloco anterior sobre formação de carteira, o que é importante para vocês numa seleção de ativos. Quando tem tantas músicas no Brasil, você vai selecionar quais artistas colocar para dentro do portfólio. Eu queria só tirar uma dúvida primeiro, eu acho que ficou na cabeça do investidor que está nos assistindo. Quando eu estou falando sobre investimento em música, em royalty de música, com vocês. A gente falou sobre Moacir, a gente falou sobre outras músicas, outras carteiras. Normalmente distribuído numa cesta de ativos, então tem a cesta Moacir, tem a cesta funk, tem a cesta música gospel, ou é um fundo com todos esses ativos que vocês vão colocando para dentro da operação? Como é que funciona primeiro esta separação, que eu tenho mais dúvidas a partir disso? A gente tem alguns modelos. A gente tem um modelo institucional, onde a gente tem um parceiro e a gente constitui com eles um fundo e é um volume maior de investimento, então a gente monta uma carteira muito personalizada para esse tipo de investidor. A gente tem o investidor do varejo também, que
é um pouco diferente o perfil, então a gente consegue fazer ou uma cesta com diversos ativos diferentes que façam sentido entre si do ponto de vista de risco e retorno e também do ponto de vista artístico, então a gente monta uma cesta nesse sentido, ou a gente disponibiliza para o investidor também operações com catálogos sozinhos, e catálogos que a gente acredita e que a gente observou também pelo histórico, que são catálogos que têm um risco mais baixo de performance. Então, por exemplo, do Moacir Franco, pela diversificação de gêneros que tem dentro do catálogo dele, pela idade média de todas aquelas músicas, por ser um catálogo que viaja em diversas mídias, então TV, rádio, shows e regravações, sincronizações e etc. Nesses casos, a gente também disponibiliza o ativo, o catálogo faz esse empacotamento via certificado de recebíveis para o investidor só desse catálogo. Então, tem basicamente esses 3 modelos, ou institucional, onde a gente vai montando a carteira sempre olhando risco e retorno, mas de acordo com o que é conversado com o parceiro institucional, ou o catálogo sozinho, ou uma basket de catálogos juntos, olhando risco, retorno, rentabilidade, idade média e alguns aspectos artísticos também. Perfeito. Você falou sobre risco, retorno. Já falamos um pouco sobre retorno. Eu queria, inclusive, especificar um pouco mais sobre fluxo de pagamentos, mas primeiro eu queria falar sobre riscos. Quais os riscos atrelados a esse tipo de tese? Afinal, parece muito interessante, é um ativo totalmente descorrelacionado do mercado normal. Não é porque a bolsa está caindo que o pessoal vai parar de escutar música, então está longe do mercado financeiro tradicional, o que chama a atenção de muitos que escutam aqui o nosso podcast todas as semanas. Efetivamente, qual que é o risco, quais os riscos que são mais monitorados por vocês nesse tipo de operação que exige o cuidado da equipe para fazer a seleção de ativos? Tem alguns riscos que a gente considera e que a gente acha importante que o investidor também considere numa análise de investimento em um catálogo de royalties de música. Então, tem o risco de performance, então das pessoas e os usuários das músicas daquele catálogo não continuarem usando tanto ou usarem menos do que foi projetado, e cada catálogo vai ter um risco diferente. Por exemplo, se tem um catálogo que é muito forte em show, numa crise sanitária como uma pandemia, a tendência é que aquele catálogo caia bastante por conta das restrições e etc. Então, por isso que nesse caso a gente mistura com outros catálogos que se desenvolvem melhor em outras rubricas. Mas existe esse risco das pessoas não ouvirem tanto ou os usuários não consumirem tanto aquele catálogo, como a gente vinha considerando. A gente sempre considera uma queda, na maioria das vezes a tendência é queda mesmo, mas pode ser que tenha uma queda maior do que o que a gente considerou. Nesse ponto, é importante a gente falar que como a gente estrutura essa operação via certificado de recebíveis, o investidor que investe numa estrutura dessa, que é disponibilizada pela Hirsch, ele vai receber o capital investido corrigido a IPCA. Então, através desse certificado de recebíveis, toda vez que essa música tocar em algum lugar e etc., esse dinheiro ele vai para uma conta separada, que é o patrimônio separado, securitizado, então a gente já mitiga ali o risco da empresarial, e esse dinheiro é distribuído mensalmente, tem uma certa sazonalidade que a gente pode entrar depois, mas esse dinheiro é distribuído mensalmente para o investidor. Se esse investimento ele não alcança nem a rentabilidade do cenário conservador, tem 2 possibilidades. Ou essa operação ela é estendida no prazo, ou a própria originadora recompra aquele ativo para garantir pelo menos a rentabilidade projetada, corrigida por IPCA. Mas o que a gente está projetando nessa operação, por exemplo, é 21% ao ano. Então, pode ser também que antes do prazo de 36 meses, esse ativo, esse catálogo, ele já tenha retornado com essa rentabilidade de 21% ao ano.
a operação continua normal até o final dos 36 meses e para nos 36 meses que pode dar uma rentabilidade muito maior. A gente tem alguns casos assim, Cecílio Nena, que é um catálogo até um pouco parecido, que é sertanejo, antigo e etc, cheiro de shampoo, por exemplo. E a gente teve um outro também, Luiz Avelar, que também terminou com uma rentabilidade de 37% ao ano, Cecílio Nena 36% ao ano. Então, a gente tem diversos casos de rentabilidade que ultrapassaram por questões de upside que aconteceram no mercado, regravações, o produto audiovisual que voltou a ser veiculado. Então, esse é o mágico do catálogo de Esse música. caso Assim. do Luiz Avelar, ele é engraçado, que é o seguinte, a rentabilidade foi super acima do projetado, tá? E o Luiz Avelar, quando a gente avaliou o catálogo, ele pra gente é um catálogo de renda fixa. Porque grande parte dos recebíveis dele, ele tem ali a abertura do Jornal Hoje e do Globo Esporte. Assim, tem o risco da Globo cortar parar de usar? Tem. É totalmente improvável que a Globo um dia pare de usar o tema da abertura do Globo Esporte, que já tem milhões de anos, e do Jornal Hoje. Mas teve um ponto. Durante a pandemia, eles começaram a reprisar. Além disso, o Luiz Avelar ele tem trilhas de desenhos infantis, de filmes infantis. E durante a pandemia, vários desses filmes infantis a Globo reprisou. A molecada estava em casa, né? A molecada estava em casa, a receita explodiu. Então, temos riscos que podem fazer uma queda de rendimento, mas também temos riscos que podem fazer o rendimento subir. Entendi. Então está... Não ao sabor do acaso, porque tem todo o projeto, tem o estudo daquele cenário. Mas há esses pontos, caso as pessoas parem de escutar, caso ocorra uma crise sanitária e o artista esteja impossibilitado de executar shows, caso a maioria dos royalties sejam pagos por conta dos shows. Então há estes riscos pontuais na estratégia. Por favor, Ana. Há esses riscos. No caso do show em específico, é importante falar que a gente mitiga esse risco na hora de montar o produto. Porque aí a gente vai misturar com outro catálogo que vai colocar numa basket, um outro catálogo que não tem esse, que vão ter outros riscos, que a gente também vai tentar mitigar ao máximo, mas para fazer uma diversificação aí. Então, existe esse risco de performance que a gente mitiga de todas as formas que são possíveis. Existe o risco do cancelamento, o artista, ou pode ser o artista que está interpretando aquela música, ou o artista que aquele catálogo está disponibilizado, ele pode ser cancelado e as pessoas pararem de ouvir, aí às vezes param de ouvir, às vezes ouvem mais, então é algo que vai depender do caso a caso. Mas é importante falar que a gente tem um time de due diligence que faz toda essa diligência jurídica e financeira. Então a gente só aceita os dados das fontes oficiais, das fontes pagadoras, a gente vê toda a vida do titular quando a gente está comprando esses direitos. Todos esses contratos, eles são revisados, esses contratos, eles são registrados. Então toda essa parte de diligência, às vezes por um risco reputacional, um risco de ser uma pessoa publicamente exposta e etc., a gente prefere não olhar o catálogo também. Então, tem um time de diligência jurídica, nossas meninas maravilhosas, que fazem um trabalho bem ativo nesse ponto. Perfeito. Que aí tem até uma briga entre comercial e jurídico, mas jurídico ganha. Existe essa disputa. Perfeito. Você mencionava, inclusive, a questão de pagamentos de risco. Eu lembro a você, investidor, que a música ela é bastante volátil. Às vezes, por exemplo, você coloca num filme que fica famoso, ou num vídeo que viraliza, ou numa série de televisão, e aí as pessoas voltam a escutar aquela música. Eu lembro, acho que saiu um filme da Turma da Mônica recentemente, o primeiro filme da Turma da Mônica, e aí eu escutei uma música que eu não escutava há muito tempo, chama Borbulhas de Amor, saudoso Fagner. E aí eu escutei mais umas 40 vezes depois desse filme, por conta de ter assistido o filme. Acho que
no stream. Eu não lembro onde assisti, mas eu sei que a Borbulhas de Amor ficou na minha cabeça e eu assisti escutei sem parar por um bom tempo. Então, às vezes sai um filme com a música ali dentro do catálogo, dentro da trilha sonora, às vezes viraliza na internet alguma coisa. Eu trago o exemplo recente também, não na música, mas teve uma influenciadora norte-americana que falou sobre o livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas, de Brás Cubas, e explodiu, disparou, as vendas assim mudaram do dia para noite e virou uma coisa maluca. Então isso pode acontecer e afetar o catálogo, como foi o caso desse catálogo que vocês mencionavam, por conta das trilhas nos filmes infantis, né? Então é meio volátil, é meio instável. Pode, e acontece, assim, esse é o mágico do catálogo. Então eu lembro que na última vez que eu vim aqui, a gente estava conversando sobre Stranger Things, que usou aquela música Running Up That Hill, que é da Cate Blanchett, e as pessoas voltaram a ouvir essa música. Também agora, Saltburn usou também aquela música Murder na Dance Floor. Eu só escuto isso no rádio. E eu adoro essa música. E assim, as pessoas assistem o filme, veio uma lembrança quando eu vi, encaixou perfeito aquela cena com aquela música, e existe um trabalho por trás, existe um profissional chamado supervisor musical, que é quem vai lá, fala com as produtoras, conversa com os diretores, vê qual é a concepção criativa por trás daquela cena, daquela publicidade, daquele filme, e sugere músicas que a gente chama de músicas comerciais, que são essas músicas Cate Blanchett, músicas do Fagner e etc., para serem sincronizadas com aquelas trilhas. E a gente faz esse trabalho também de sincronização musical, sugere essas músicas e etc., e o diretor, desculpa, te chutei, perfeito, né? Relaxa, fica à vontade. O diretor, ele pode usar e impulsiona a música, mas esse não é a única forma de impulsionar uma música. A gente teve um exemplo muito recente, 2 exemplos, na verdade, um mais recente do que o outro até, mas em uma das operações que estão disponibilizadas na plataforma para os investidores, na verdade, essa operação já está correndo, tem uma música chamada, um compositor que compôs Voando para o Pará, que é uma música que voltou a ser escutada. Joelma era muito regional, mas voltou a ser escutada pelo Brasil todo, e teve até um show, uma turnê do RBD que eles fizeram e cantaram essa música, e aí volta a movimentar, volta a tocar na rádio, volta a tocar na TV, as pessoas voltam a ouvir nas plataformas, explode. E tem todos esses movimentos que vão surgindo também. Agora a gente está muito aceso o movimento do MTG, onde tem mashups de várias músicas diferentes, músicas clássicas, músicas novas e etc. Então, chegaram até a remixar Lança Perfume da Rita Lee com Espirro Lança, que é uma música de funk. Eu acho fantástico, assim, não tem limites para a criação realmente, mas todas as vezes que essas músicas são usadas, e tem diversas músicas do portfólio da Hearst nesses movimentos de MTG também, e o investidor é remunerado, e também tem um trabalho nosso de curadoria, de falar, olha, você, produtora de BH, que está fazendo esse movimento, a gente tem todo esse catálogo, o que você acha que encaixa, como que a gente pode ajudar nas liberações e etc. Então tem um movimento também que é muito um trabalho de gestão de portfólio que a gente faz bem ativo. E fica antenado por o que está acontecendo, né? Às vezes você tem mudança de comportamento do investidor, da mesma forma que você tem mudança de comportamento do ouvinte. Essa geração está escutando coisas novas. Esse MTG é um movimento do cenário funk de BH. E tá um sucesso. Fizeram uma montagem da Jeripoca Vai Piar, que por acaso é nossa também. Nós temos isso no nosso catálogo. E quando você faz esse movimento, essa próxima música, ela tá acabando impulsionando todo o resto do catálogo. Entendi. As pessoas vão escutar, vão ver o original, vão se interessar pelo original, talvez escutar o restante das músicas. Exato. Então você acaba impulsionando ali de forma indireta. Impulsiona o resto do catálogo inteiro. É impressionante. E não tá na conta original quando você monta a operação. E né? a gente precisa ficar antenado, porque qual é o próximo movimento? Para montar as próximas operações tem que talvez tentar acertar essa. E eterniza o catálogo também, né? Às vezes uma música que estava mais esquecida, você consegue encaixar num movimento desse, as pessoas voltam a ver, as pessoas descobrem, não sabiam que existia.
E isso é bom para todo mundo, é bom para o artista, é bom para o autor, é bom para o investidor. E a gente, como empresa, fica muito satisfeito de ser esse elo. Perfeito. Eu tenho uma última pergunta aqui a vocês, pergunta mais pessoal. Eu quero terminar esse podcast desta forma. Eu falei que eu tinha um artista que a renda fixa dele deve ser o meu Spotify, porque, Jesus, eu escuto isso aqui sem parar há uns 7 anos seguidos. Eu conversava com vocês aqui no intervalo. Meu artista é Humberto Gessinger, Engenheiros do Havaí. Acho que a audiência inteira da BMC News sabe, porque eu dou um jeito de encaixar alguma letra de música nos meus programas diários. Então eu dou um jeito, eu arrumo alguma coisa, mas eu vou sempre falar sobre isso. Qual que é o artista, a renda fixa de vocês, por favor? Quem morde uma fração do meu salário todo dia é o Pearl Jam. Pearl Jam. Tá ali sempre no teu dia a dia, todo você dia. escuta. Ou o Pearl Jam, ou Ed Vedder solo, todo dia tem algumas músicas, algumas. Não algumas músicas. Mas é comigo a mesma coisa. Às vezes eu não tô eu não tô na energia que uma música precisa, eu vou na outra. E eu fico dando repeat. Eu sou daqueles que dá repeat na música e escutar a mesma música 10 vezes. Essa do Murder on the Dance Floor, eu acho que eu coloquei no computador aqui hoje, inclusive, pra escutar, porque me lembrei da música, tava tocando direto na rádio, aí eu escutei uma vez, eu falei, não, vou escutar de novo, aí eu escutei de novo, eu escutei umas 2 vezes seguidas, porque tem esse fator replay. Ana, qual que é o artista renda fixa? Você é renda fixa de que artista aí espalhado pelo esse mundão de tantas músicas? Nossa, essa é muito difícil. É complicada, né? Não consigo. Você tava falando, desde a quando Ana você diversifica falou, a carreira. Eu diversifico. Eu acho que consigo falar o do momento. Da vida toda, tiveram vários, eu não sei, não consigo, me perdoa. Mas no momento eu tenho escutado muito MTG para fins de pesquisa, mas eu tenho escutado muito uma artista chamada Manhana, e ela tem um álbum, Manhana Canta JG, que ela canta músicas do João Gilberto e do João Gomes. Então é fantástico, assim, a concepção do álbum, show, eu sou uma grande consumidora de shows também, eu amo. Então no momento Manhana Canta JG é a minha renda, que tá em toda a minha renda, na verdade. Tá tudo indo pra lá. Maravilha, que prazer enorme tê-los por aqui. Seja sempre bem-vinda, Ana. Seja sempre bem-vinda também. Obrigado. Daniel, muito obrigado pela participação de ambos. E para quem tiver dúvida, claro, entre em contato direto com vocês, manda mensagem para Hearst. Se você tiver dúvida sobre investimentos alternativos, claro, você virá sempre ao BMC New Deal, um programa semanal. Na próxima terça-feira estaremos de volta aqui às 6 horas da tarde. Muito obrigado por nos acompanhar. Continue com o restante da programação da BMC News. Tchau, tchau.